Oi, pessoal, paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite para você, boa madrugada. Não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, mas toda hora é hora de aprender, de crescer em graça, em conhecimento com o Senhor. E meu nome é Ivna Carla e eu sou professora de teologia, pregadora do Evangelho. Nós estamos hoje na aula 5 desse curso, Desvendando o livro de Hebreus, e hoje é a aula do capítulo 5, certo? Eu quero pedir para você que onde você esteja, que o Espírito Santo de Deus possa te alcançar com graça, com paz, com sabedoria e possa aumentar a sua fé e abrir a sua mente. Eu estou aqui já com a minha Bíblia, versão Almeida e corrigida, e eu quero pedir para você que pegue a sua Bíblia, papel, caneta, e eu também quero te pedir que curta esse vídeo, se inscreva no canal, deixa aí o seu comentário e envia para muita gente, tá? Pessoal, antes de mais nada, nós vamos também pedir auxílio ao Espírito Santo para essa aula de hoje. Vamos orar comigo? Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos pela vida, pela paz, pela saúde que o Senhor tem nos dado. Senhor, eu quero te pedir neste momento que no nome de Jesus, o Senhor nos capacite, nos dá entendimento para aprender mais de Ti. Abre, Senhor, nossas mentes e os nossos corações, para que nós possamos compreender a Tua palavra. Senhor, ela é fonte de vida para nós, ela é fonte de cura para nós. E nós te pedimos, Senhor, me capacita. Capacita, Senhor, a cada ouvinte e que este vídeo possa chegar a lugares aonde a nossa voz não chega. Fica conosco nessa empreitada, neste estudo, diligentemente. Nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós te agradecemos pelo Teu Filho Jesus. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sem mais delongas no capítulo 5. Hoje eu trouxe uma didática um pouco diferente para vocês e vocês vão ver que sempre minha didática assim é alternada, né? Às vezes nós vamos para o quadro, às vezes nós vamos só falar e às vezes eu trago alguma coisa para ilustrar. Como vai acontecer algumas vezes aqui nessa aula, gente? Capítulo 5 do livro de Hebreus, nós vamos iniciar a leitura agora. Assim diz a palavra do Senhor. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por essa causa, deve ele tanto pelo povo, como também por si mesmo, trazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Vamos ler até aqui, depois nós continuamos a leitura. Vamos lá. Vou deixar aqui no cantinho a minha Bíblia. E nós vamos exemplificar agora o que vocês estão vendo aqui. Vamos lá? O culto ao Senhor, ele sempre acontece. Você vê o primeiro culto acontecendo lá com Caim e Abel, e o sacrifício ao Senhor também acontece. Por exemplo, você vê quando Noé, ele desce da arca, Noé, ele vai oferecer para Deus um sacrifício. E quando ele oferece esse sacrifício ao Senhor, o Senhor se manifesta, mandando um sinal no céu, que é o arco da aliança. Gente, nós também sabemos que o culto do Senhor nunca foi da forma como o homem quis que fosse. Nunca foi da forma como o homem quis que seja. O culto ao Senhor, ele é respaldado pelas regras de Deus. Então, o que eu tenho? Eu tenho agora o Senhor com uma multidão de gente no deserto, juntamente com Moisés, e cada um, com certeza, sempre adorou ali no seu cantinho, e o Senhor vai até Moisés, e o Senhor começa a dar ordem ao culto, organizar a liturgia do culto. Certo? Entre uma fala de Deus e outra, acontecem algumas coisas. A primeira coisa que acontece, que é relevante no aspecto que nós estamos estudando hoje, é quando, por exemplo, Moisés, ele desce do Monte Sinai com as tábuas da lei escritas pela própria mão de Deus, e Josué diz assim: olha, Moisés, eu estou ouvindo barulho
de guerra. Moisés está dizendo, não, não é barulho de guerra, é barulho de festa. E realmente era barulho de festa. Eles haviam construído um bezerro de ouro. Nessa hora, eles estavam cultuando o bezerro de ouro, Moisés fica irado. E ele chega no arraial e diz o seguinte, quem é do Senhor, vem a mim. Eu imagino que ele estava dizendo assim, quem são as pessoas dispostas a fazer justiça agora, que não são coniventes com esse ato. E a Bíblia diz que toda a tribo de Levi, veja bem, Moisés era da tribo de Levi, assim como Arão e Miriam. Todo mundo que era da tribo de Levi foi até Moisés. E Deus disse assim, olha Moisés, você vai separar essa tribo por causa desse ato. Então eles fizeram justiça ali, o povo da tribo de Levi, e eles foram separados por Deus a partir desse ato para servirem como classe sacerdotal. Os sacerdotes, era assim que era dividido. Todo levita, quem são os levitas? Levita não é quem canta na igreja não, viu gente? Levita são aqueles que são da tribo de Levi, certo? Então, Levi dá origem a uma grande família. Dentre os descendentes de Levi está a casa do próprio Moisés. A casa de Arão, a casa de Miriam, né? A mesma casa ali. Então, eles são descendentes da tribo de Levi. E agora, o Senhor diz assim, separa essa turma para que eles não sejam guerreiros, para que eles não sejam plantadores, que eles não sejam agricultores, para que eles não sejam comerciantes, para que eles me sirvam no culto que eu vou estabelecer. E assim foi. Dentre a família dos levitas, eu tenho, por exemplo, vocês vão ver isso de maneira mais profunda no curso teológico, vocês vão ver que existem famílias para o cântico, para carregar a Arca da Aliança, existem famílias de sacerdotes que vão ali oficiar no templo, trabalhar, oferecendo sacrifícios, acendendo incenso ao Senhor, Existem famílias que vão guardar o tabernáculo ou o templo. Então, cada subfamília tem uma função. Mas, num outro ponto da história, o Senhor manda que Moisés consagre o seu irmão Arão como sumo sacerdote. O sumo sacerdote ele é diferente de todos os outros levitas. Por quê? Porque ele faz os seus filhos, né? A sua família, o seu clã vão ser sacerdotes e ele vai ser o sumo sacerdote. Ele vai ter uma vestimenta diferente, não é só isso, não é só de vestimenta. Ele também vai ter uma mega ultra responsabilidade. Que responsabilidade é essa? Ele vai representar o povo diante de Deus. E ele vai se compadecer do povo. E ele não pode ser um estrangeiro, ele precisa ser um povo do povo. Certo? Então ele precisa ser da mesma nacionalidade. Aí houve um estardalhaço no meio do arraial. Moisés, você tá fazendo nepotismo, é o seu irmão, gente. Aprenda uma coisa, Deus escolhe famílias. Deus faz aliança com famílias, isso é bíblico. Deus escolhe famílias. Obviamente que dentro de uma família o Senhor ama Jacó e aborrece Esaú. Há esse princípio também. Mas não quer dizer que dentro de uma mesma família não possa ter duas mais pessoas levantadas por Deus, certo? Então não é um extremo nem um outro extremo, enfim, vamos voltar aqui. Aí, ele manda que um representante de cada tribo leve o seu cajado ou a sua vara, né? Que é mais ou menos do jeito que tá aqui. E o Senhor faria florescer durante a noite. Um pedaço de galho que não está fixo numa árvore não tem como florescer a não ser por um milagre, né? E aí a vara de Arão, da tribo de Levi, né? Aqui está escrito o nome da tribo de Levi, floresceu. Então Arão, ele foi, Deus manda para que Moisés dá todas as instruções a Moisés. Qual é a roupa do sumo sacerdote? Cada elemento aqui tem um significado. E Arão foi o primeiro sumo sacerdote. E a regra foi estabelecida assim. Toda sumo sacerdote precisa ser da tribo de Levi. O sumo sacerdote é apenas um. E o sumo sacerdote só vai largar o seu ofício quando morrer, passando esse ofício para o seu filho mais velho, certo? Então aqui vocês veem que a figura representativa de Moisés e o seu irmão Arão, que era mais velho do que ele, do seu lado. E a vara florescida. Agora, a roupa do sumo sacerdote, ele usava essa roupa aqui.
Ele colocava em datas festivas, né, ou, por exemplo, no dia das Santas Convocações, que são as festas, o dia do Yom Kippur, né, que é uma santa convocação também, onde todo mundo tinha que se reunir em Jerusalém, ele colocava aqui essas vestes. Lembrando que essas vestes foram instituídas por Deus, cada cor tem um significado, cada objeto tem um significado. Eu vou começar de cima para baixo falando para vocês. Primeiro eu tenho aqui tipo um chapéu eu vou falar numa linguagem bem acessível para que vocês entendam, tipo um chapéu de cozinheiro, né? E esse chapéu branco, né? E tinha uma placa de ouro aqui, escrita em hebraico, santidade ao Senhor. Lembrava sempre que o sumo sacerdote tinha que ser, mesmo sendo humano, pecador, ele tinha que permanecer em santidade. Ele vinha aqui com uma túnica azul, sempre essa túnica é azul, né? Ela também era uma cor que estava do lado de dentro do tabernáculo, nas cortinas do tabernáculo, era azul e era púrpura, que simbolizava a realeza e simbolizava o céu, né? A realeza e a eternidade, né? Porque Deus é santo e Deus é o Deus dos céus. Aqui vinha um peitoral. Esse peitoral é quadrado, ele tinha 1, 2, 3 pedras aqui, 1, 2, 3, 4 pedras aqui. Cada pedra era um tipo de pedra preciosa, de uma cor, né? E totalizava 12 pedras preciosas, simbolizando as 12 pedras, as 12 tribos de Israel, que elas são preciosas aos olhos do Senhor, mas que o sumo sacerdote representa todas elas diante de Deus. Aqui nos seus ombros, não dá para vocês verem direito na imagem, mas aqui nos seus ombros tem também outras 2 pedras que são Urim e Tumim, que são usadas para tirar a sorte. Isso não é muito bem explicado na questão do Antigo Testamento, mas com certeza havia ali uma intervenção do Espírito Santo para que eles pudessem entender alguma coisa. Isso foi feito, por exemplo, no caso de chegar até o pecador, como por exemplo no caso de Acã, tá? Que é a história que vocês conhecem bem. Ele tinha aqui uma veste, toda veste que era colorida, simbolizava honra, tá? Igual as vestes de José. E era mais cara de se adquirir, era nobre, certo? E simbolizava alguma coisa festiva também. Aqui, ele tinha franjas e pequenos sinos. Essa questão de que ele entrava, né, amarrado por uma corda, morria lá e era puxado, isso não é bíblico. Isso nunca aconteceu, tá? Isso nunca aconteceu e eu já te explico por quê. E aqui essas franjas, as franjas elas têm também um significado de lembrança, de honra das leis do Senhor, ok? Então vamos lá. Sobre essas figuras, vocês entendem então que eu tenho um sumo sacerdote, aqui ele está de frente e de costas, né? Então nas costas você não tem muitos detalhes, não, só mesmo na frente. Ele também carregava uma espécie de uma bolsinha de ouro que vocês vão entender quando nós entrarmos lá na questão do tabernáculo. Ele carregava na sua mão. Então, em algumas ilustrações vocês vão ver essa bolsinha na mão dele, certo? Aqui ele está com os pés descalços. E já falando a questão dos sininhos aqui, todo sumo sacerdote ele tinha que oferecer primeiro sacrifício para si. Então ele estava perdoado diante de Deus. Depois ele oferecia para o povo, tá? Então não tinha condições dele entrar no dia da expiação no lugar santíssimo em pecado, certo? Agora vamos mudar o slide. Veja bem que aqui eu tenho a figura do sumo sacerdote, aqui eu tenho um cordeiro, aqui eu tenho uma pessoa do povo, né? E um sacerdote aqui. Ele está com um cutelo na mão, que era uma espécie de uma faca muito afiada, né? De uma ponta pequena e a lâmina bem comprida, para imolar esse cordeiro. E aqui ele está com uma pequena vasilha nas suas mãos, que são os instrumentos. Ele está no pátio do tabernáculo e aqui ele já ultrapassa o primeiro véu. No pátio do tabernáculo tinha alguns elementos que eu expliquei para vocês lá na aula introdutória, o pátio e o lugar santo, ok? Então ele oficiava assim. Aqui eu tenho uma outra figura, eu já vou explicar para vocês. Esse moço aqui, né, essa cena retirada de uma produção televisiva, esse moço aqui é o Arão e esse moço aqui é o Eleazar, filho mais velho de Arão. Deus disse a Moisés para subir
com Arão no monte, despir Arão. Então Arão se veste de sumo sacerdote, ele vai despindo Arão, né, tirando e vestindo o seu sobrinho Eleazar. Depois que Arão estava nu, Deus mata Arão. E Deus proíbe Moisés e Eleazar de chorar e se lamentar pela morte de Arão. Ele está dizendo que o sacrifício do sumo sacerdote é voluntário, tá? E que é tanto voluntário como por escolha, tá? E o sacrifício do sumo sacerdote é passado de pai para filho, porque ele não é eficiente feito uma vez só, ele precisa ser repetido. Então, ainda que Arão morra, alguém tem que dar continuidade a esse sumo sacerdote, guarda essa informação a esse sumo sacerdócio, ok? Agora, eu tenho aqui uma outra figura. Essa aqui é uma pintura muito antiga, tá? E ignorem aqui o que está aqui atrás, é uma cena de guerra, tá? E eu quero que vocês foquem somente aqui onde a minha mão está passando, nesses dois personagens, ok? Quem são esses personagens? Vamos voltar para a Bíblia? Olha só, aqui no texto nós lemos o seguinte: porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, entendemos sobre Arão, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Então, se você imagina que você tem uma pessoa que se responsabiliza por expiar diante de Deus o seu próprio pecado, então você pode dormir tranquilo porque tem uma pessoa lá representando você. Você pode dormir tranquilo porque você vai lá, vai entregar o seu cordeiro, mas alguém vai imolar ele por você. Assim era o povo de Israel, eles tinham a plena confiança no sumo sacerdote que os representava diante do povo, como eu já acabei de explicar para vocês, mostrando nas figuras, nas imagens ilustrativas. E que possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também está rodeado de fraqueza. Então, o sumo sacerdote, ele era um homem comum, que ele era escolhido por Deus, né, da descendência de Levi, mas ele também era um pecador. Então, todas as vezes, antes dele oferecer sacrifício ao Senhor pelo povo, ele oferecia por ele mesmo, tendo consciência de que ele era escolhido, mas ele era pecador. Porque ele era pecador, ele não podia oferecer a si mesmo. Ele teria que oferecer um animal que era trazido até ele, certo? E por essa causa deve também fazer tanto pelo povo, tanto para si mesmo, trazer oferta pelos seus pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão que é chamado por Deus, assim como Arão. Ou seja, ninguém pode decidir: eu sou sumo sacerdote, a partir de hoje eu me consagro sumo sacerdote. Não. Tinha que ter uma descendência, tinha que haver um chamado. Você já nascia sendo sumo sacerdote, certo? Você só tinha que esperar a sua vez. Agora, na continuação da leitura bíblica, diz: assim, também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Ou seja, não foi uma ideia de Cristo depois da sua encarnação, de dizer assim: olha, já que eu encarnei, já que eu vim para o mundo, já que eu estou na terra, eu vou tomar o lugar ali do sumo sacerdote. Não, foi um plano da eternidade. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo e foi um plano da eternidade. O Senhor determinou, em Apocalipse 13 está escrito que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes que houvesse luz, houve cruz, na mente de Deus, na soberania de Deus, na determinação de Deus. E Cristo é o escolhido para fazer isso, porque o Senhor resolveu gerá-lo, o Senhor resolveu fazê-lo encarnar, o Senhor resolveu fazer com que o Verbo se fizesse carne. Versículo 6, como também diz em outro lugar: tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vamos parar aqui, você vai ficar com o versículo 6 aberto, vai anotar versículo 6 do capítulo 5 de Hebreus e nós vamos fazer agora uma aplicação, tá? E agora é aqui onde eu quero chegar. Para nós entendermos o versículo 6 do capítulo 5, nós temos que voltar lá atrás na história. E agora eu estou no livro do Gênesis, no capítulo 14. Olha só. Vocês sabem que Deus chamou Abraão? E vocês vão considerar essa figura aqui como Abraão, ó. Esse homem que está ajoelhado como Abraão, certo? Vocês vão considerá-lo como Abraão. Vocês sabem que quando Abraão saiu da terra, Abraão não saiu só, ele saiu com o seu sobrinho Ló. E houve um tempo em que o seu sobrinho Ló
disse: Abraão, como é que nós vamos fazer? Os meus pastores estão brigando com os seus pastores por causa de terra, né? Nós crescemos muito e a terra não comporta todo mundo. E Abraão disse assim: se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. E assim foi. Abraão e Ló se separaram. E quando Abraão e Ló se separaram, depois de muito tempo, Abraão recebe na sua casa a visita dos anjos do Senhor, né, que diziam que iam destruir Sodoma e Gomorra. Abraão intercede e Ló é livre de lá. Mas, nesse meio de tempo, aconteceram muitas coisas, né? Entre Sodoma e Gomorra e a separação, que é a história mais conhecida da igreja, entre a separação de Sodoma e Gomorra, acontece que houve uma guerra naquela região que Ló habitava. Essa guerra era a guerra de 4 reis contra 5 reis. E acontece que chega um mensageiro na casa de Abraão dizendo: Abraão, houve uma guerra e o lado vencedor levou muita gente cativo. No meio desses cativos, o seu Ló está lá. Abraão agora se arma como um guerreiro, aquele homem tão pacífico, tão manso, se arma como um guerreiro e vai resgatar Ló dessa guerra. E adivinha só, ele ganha essa guerra. Quando ele ganha essa guerra, segundo as leis da guerra, ele pega despojo. O que são despojos de guerra? Despojos de guerra são tudo aquilo que é de valor do seu inimigo que você derrotou, você pega para você. Ele pega esses despojos de guerra, ele livra Ló de ser cativo e ele começa a sua jornada de volta para casa. No meio disso tudo, bate um desespero em Abraão, bate uma dor em Abraão. E Abraão fala assim: Senhor, tô voltando de uma guerra, né? Nas suas reflexões pós-guerra ali, Senhor, tô voltando de uma guerra e, olha, Senhor, eu já sou velho. Eu não tenho nada, nenhum herdeiro. O herdeiro que eu tenho na minha casa é meu mordomo Eliezer, Senhor. Aí o Senhor diz para Abraão, no capítulo, se eu não me engano, posso estar enganada, no capítulo 15, ele diz assim: Abraão, não temas. Eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Abraão, eu vou cumprir a promessa que eu te fiz. Sabe o que Deus estava falando? Abraão, você não está indo em direção só à promessa de gerar Isaac, você está vindo em direção a mim. E porque eu estou separando você, igual eu te separei de Ló, porque eu estou separando a sua casa, eu estou firmando com você um pacto, eu estou firmando com você uma aliança. Abraão, a sua maior recompensa não é gerar um filho, a sua maior recompensa sou eu. Eu sou o teu escudo e eu sou a tua recompensa, o teu grandíssimo galardão. Deus não estava falando somente daquele momento. Deus estava falando profeticamente a Abraão que da descendência de Abraão seria gerado Jesus, que é a nossa recompensa pela nossa separação, e tudo é dele e por ele e para ele. E aí, quando Abraão está também voltando dessa guerra, Abraão encontra com uma figura misteriosa, talvez uma das figuras mais misteriosas do Antigo Testamento. Este homem, eu quero que vocês foquem nessa imagem, ó, tá vendo? Esse homem, ele é um sumo sacerdote. Ele é um sumo sacerdote de Deus Altíssimo. É por aí que algumas pessoas dizem que Deus se revelou a Abraão, mas existe o chamado fator Melquisedeque, ou seja, que é quando Deus se revela para pessoas que estão fora da linhagem de Abraão, né? Então existem testemunhos isolados em que Deus se revelou para pessoas e a Melquisedeque é um exemplo dele. Mas por que essas pessoas não são mais citadas na Bíblia? Porque eles não são a vertente do plano da salvação. Eles não estão linkados diretamente ao plano de salvação. Esse que é o quê? Da descendência de Jesus. Abraão está. Agora essas pessoas não. Ele era sumo sacerdote. Mas além de ser sumo sacerdote do Deus Altíssimo, que é o mesmo Deus de Abraão, ele também era rei de Salém. Salém é o lugar que posteriormente seria Jerusalém. E Abraão viu Melquisedeque e Abraão deu a ele o dízimo de todos os despojos de guerra. Deu o dízimo de tudo para ele. O que é o dízimo? A palavra dízimo significa 10% de alguma coisa. 1% não é dízimo, 5% não é dízimo, 20% não é dízimo. Dízimo, a própria palavra diz dízimo, vem da palavra 10. 10%. Então, de tudo que ele havia conquistado,
ele deu a esse rei e sacerdote. Melquisedeque não é uma aparição, não é um anjo, não é uma visão, é uma pessoa de carne e osso, é um personagem real e não é fictício. Por quê? O livro do Gênesis não foi escrito de maneira fictícia nem alegórica. O livro do Gênesis é uma narrativa histórica e deve ser lida como tal, certo? Então, eu tenho aqui a reação de Melquisedeque. Melquisedeque, ele entrega então para Abraão pão e vinho. Isso te é familiar? Isso te lembra alguma coisa? Pão e vinho. Guarda agora assim, toda essa informação sobre Melquisedeque, que nós vamos andar adiante até chegarmos à explicação do versículo 6 de Hebreus. Lembrando que nós viajamos para Gênesis e estamos retornando para o versículo 6 do capítulo 5 de Hebreus. Vamos lá? Aqui eu tenho uma outra representação, eu tenho Abraão e Melquisedeque. Gênesis 14, 18 está escrito: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Agora aqui eu tenho uma outra pessoa. Essa pessoa é a pessoa mais importante da Bíblia. Ele está com um pão na mão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazeis todas as vezes em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos entender tudo isso? Vamos entender? Eu já explico para vocês. Olha só. Vamos focar aqui em Jesus. Quando o Senhor mandou que houvessem sumos sacerdotes, vocês já entenderam como começou a história, né? Então lembra dos primeiros slides, onde eu falei para vocês que lá no início, o Senhor tinha separado uma tribo, e dentro dessa tribo o Senhor separou um sumo sacerdote, Arão. Lembra da imagem também que eu mostrei a vocês, ó, olha aqui, que quando Arão morre, o seu filho assume o lugar de sumo sacerdote, e quando Eleazar morre, foi o seu filho, e assim por diante. De que tribo eles eram? Eles eram da tribo de Levi. Agora, você também vai lembrar que mais pra frente na história, lá no livro, depois, lá no livro de Samuel, né, nos livros de Samuel, o rei Saul era da tribo de Benjamim, certo? E quem substituiu o rei Saul foi o rei Davi, homem segundo o coração de Deus. E Deus prometeu que o cetro nunca se apartaria de Judá. Quando foi feita essa promessa? Lá no livro do Gênesis, no finalzinho do livro do Gênesis, Jacó estava para morrer, chama seus 12 filhos para abençoar. No lugar de José, abençoou Efraim e Manassés. E para cada um dos outros filhos, ele dá uma bênção especial. Mas para Judá, ele profetiza: o cetro nunca apartará da sua casa. Judá, ele estava dizendo que Judá era uma linhagem de reis, que Judá ia dar origem à linhagem de reis, e isso se cumpriu na vida de Davi. Davi era belemita, ou seja, ele era da cidade de Belém, que era da tribo de Judá. E Davi foi o rei segundo o coração de Deus, e a sua dinastia permaneceu. Depois dele foi Salomão, depois dele foi Roboão, o reino se dividiu, mas mesmo assim em Judá a linhagem de Davi sempre permaneceu. Então nós podemos concluir que alguém para ser sumo sacerdote tem que ser da tribo de Levi. Anotem isso para que você não se perca. E para alguém ser rei tem que ser da tribo de Judá, ok? Muito bem. Então chegou Jesus. Quando Jesus chega, em que época estava vivendo Jesus? Estava vivendo uma época em que o povo de Israel estava esperando pelo seu rei, porque eles eram governados pelo governo romano, certo? Então eles estavam esperando um rei que viesse tomar de novo a Israel, tirar Herodes do poder e colocar ali um rei que ocupasse de novo o trono de Davi, porque eles pagavam impostos a Roma, mas não tinham direito de ter um rei próprio. É por isso que debochavam de Jesus, dizendo: aí, esse aqui que é o rei dos judeus. E aí veio Jesus, um homem simples, nazareno, criado dentro de uma carpintaria, de uma família simples, mas temente ao Senhor. Ele chega no Jordão, ele é primo do homem mais esquisito da terra, que anda com roupa de camelos, ele se alimenta de gafanhoto e mel silvestre. Que família doida! E aí chega Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e João Batista diz: é dele que eu tô falando. E as pessoas começam a chamá-lo de mestre. Não era difícil alguém acreditar que Jesus poderia ser rei, porque Jesus é da tribo de Judá, ele também nasceu em Belém, na cidade de Davi, como profetizou o profeta Miqueias. Mas, na verdade, Jesus
ele não se considerava só rei. Ele também não é aquele que se considerava, ele também é o rei dos reis e ele também é o sumo sacerdote. Quem é na Bíblia que era ao mesmo tempo rei e sumo sacerdote? Melquisedeque. Melquisedeque é ao mesmo tempo rei e sumo sacerdote de Salém, que posteriormente se tornou Jerusalém. Tá, vamos explicar melhor esse negócio? Quando Jesus, ele nasce na tribo de Judá, ele automaticamente ele é considerado filho de Davi. A dinastia de Davi continua, como profetiza o profeta Isaías no capítulo 53. Foi subindo um renovo perante ele da raiz de Jessé, como um renovo de uma terra seca, ou seja, cadê o trono? Cadê a dinastia? Não tem ninguém para reinar. Mas o reino de Jesus não é um reino só daquele tempo. Ele é o reino dos céus que foi inaugurado na terra. E o reino de Jesus também não vai se restringir só ao mundo espiritual. Vai haver um dia, depois do arrebatamento, que nós vamos reinar com ele. E esse período se chama milênio. E ele vai ser rei em Jerusalém. Toda língua, todo joelho, toda nação vai reconhecer que Jesus é o Senhor. E nós estaremos com ele. Isso é assunto de matéria escatológica. Então ele é o rei, não só de Israel, como do reino de Deus, de toda a igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o rei dos reis. Todos os reis entravam triunfantes nas suas cidades montado em um grande cavalo branco imponente. Mas ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, demonstrando a sua humildade. E dizendo com as palavras, eu sou rei, mas eu não sou rei da maneira como vocês esperam que eu seja. Eu sou rei, mas eu não sou rei da maneira imponente como vocês criaram para si os seus ídolos. Eu sou rei humilde, que nasci numa manjedoura. Eu sou rei que vem montado em um jumentinho. Eu sou rei que vocês recebem com folhas de palmeiras ao invés de prata e ouro. Eu sou o rei dos reis e senhor dos senhores, e nada dessas circunstâncias diminui o meu eterno poder. Agora, ele é o sacerdote. Quem é o sacerdote? Vamos recapitular a função do sacerdote? O sumo sacerdote, ele oferece a oferta diante de Deus para apagar os pecados do povo, certo? Mas primeiro ele oferece para si mesmo, porque ele é indigno diante de Deus. Mas agora eu vejo numa sexta-feira um homem na cruz do meio, pendurado no madeiro. O seu nome é Jesus. Na sua acusação está escrito, este é Jesus, o rei dos judeus. Isso aí todo mundo já sabe. Mandaram que Pilatos tirasse essa inscrição da sua cabeça, mas Pilatos nada podia fazer. Pelo que Pilatos disse, o que eu escrevi, e agora eu tenho um homem na cruz do meio, como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e ele é o sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? Quem estava fazendo a ponte entre nós e Deus? Era ele mesmo. Mas cadê o cordeiro que ele estava oferecendo? O cordeiro é como João Batista disse às beiras do Jordão. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não está passando sangue sobre nada, ele está arrancando o pecado e jogando no mar do esquecimento. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, quando ele está pendurado na cruz, ele não acha pecado sobre ele. Então, ele vai oferecendo um cordeiro? Não, ele se oferece a si mesmo. Ele é a oferta e ele é o ofertante. Ele é o sumo sacerdote e ele é o cordeiro. Só que quando ele faz isso, o véu do templo se rasga de alto a baixo. O que ele está dizendo? Não precisa mais passar de pai para filho. Não existe mais uma dinastia de passar de pai para filho, como no caso de Arão. Existe só eu nessa história. Existe um único sumo sacerdote nessa história e sou eu ele. Eu sou ele. E eu reinarei um dia em Jerusalém. E antes desse Jerusalém terreno aqui receber o meu reinado, na Jerusalém celestial já estou sentado à direita de Deus, à direita do Pai, recebendo honras, glórias, e os anjos cantam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele é a oferta e ele é o ofertante. Ele é sacerdote eterno. Por que eterno? Porque depois dele não há necessidade de haver outro sacrifício. Depois dele não há necessidade de haver outra crucificação. Depois dele não há necessidade de haver nenhuma outra morte. Quando eu digo sacrifício, eu digo morte de cruz. Eu não digo renúncia, eu digo morte de cruz.
certo? Então ele é da ordem de Melquisedeque, é igual Melquisedeque na sua tipologia. Ou seja, Melquisedeque apontava para Cristo. Melquisedeque é um tipo de Cristo e este tipo foi revelado no antítipo, que eu já expliquei para vocês na aula inaugural, na aula introdutória, e Jesus é o antítipo. O qual, versículo 7, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ou seja, nós sempre lembramos o Getsemane, de Jesus ajoelhado lá, suando lágrimas de sangue, mas quantas vezes a Bíblia diz que Jesus orou? Quantas vezes a Bíblia diz que Jesus chorou? Com certeza o clamor de Jesus ao Pai não foi feito uma, nem duas, nem três vezes. E o que ele temia, o que ele ansiava era nos salvar dos nossos pecados, mas o que ele temia como homem, porque aquilo ia doer muito, foi a pior dor da história, era morrer numa cruz, que era a pior morte, a morte mais indigna que um ser humano poderia experimentar. E ele morreu em nosso lugar. Ele foi ouvido quanto àquilo que ele temia. Versículo 8 diz, ainda que era filho, com F maiúsculo, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja bem o que diz o versículo 9. Ele veio ser a causa da eterna salvação daqueles que lhe obedecem. Eu quero reforçar o que nós falamos nas aulas passadas. Não existe compromisso de Deus com quem não tem compromisso com a sua palavra. A palavra do Senhor é bússola. A palavra do Senhor é martelo que esmiuça. A palavra do Senhor é apta para discernir. A palavra do Senhor precisa ser obedecida. Ela não muda. Ela não falha. Assim como Deus não muda, a sua palavra também não muda e não falha. Versículo 11, do qual temos muito que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Como é que você vai ensinar para alguém que não... Gente, isso aqui, olha só, deixa eu pegar um gancho nessa fala aqui, porque olha só, o que mais acontece hoje na teologia é as pessoas quererem respostas prontas. Não existe. Sabe por quê? Não é que não existe. Um professor péssimo, um professor ruim, né? E não é isso que a Bíblia manda, né? Nós, como professores, nós temos que ter amor, diligência, né? Capricho em ensinar. Recebemos muitas perguntas. É claro que é responsabilidade de cada crente de estudar por si mesmo, orar por si mesmo, ok, né? O Senhor te capacita. Mas é também fato que o Senhor deixou mestres, pastores, evangelistas no meio do seu povo. E isso tem um propósito, isso tem um motivo. Mas o que acontece é uma preguiça espiritual que as pessoas têm. A preguiça de saber e tentar entender o motivo de todas as coisas. Porque o Senhor, se a Bíblia fosse simplesmente uma tabela de pode e não pode, ela iria vir escrita em uma única página, né? Tabela. Pode isso? Sim. Não? É pecado aquilo? Não. Isso é sim ou isso é não? É só marcar com X. Para que você entenda. Mas não é assim que Deus fez. Olha o tamanho desse livro. Esse livro é autoexplicativo. E para que nós possamos entender os porquês do Senhor, porque nós não podemos servir ao Senhor por obrigação, não por força, não por violência, mas pelo Espírito de Deus, servir com todo o nosso entendimento, que é o nosso culto racional, e é este culto que agrada a Deus, um culto feito com inteligência, certo? Nós precisamos entender o porquê de todas as coisas, igual eu estou explicando para vocês aqui, né? Então, não é assim, por trás de um termo há muitos versículos, há muita história envolvida, e quando você entende isso, a sua alma se ilumina, sua mente se abre, você serve ao Senhor com verdadeira destreza de coração, em espírito e em verdade. Não adianta não precisar de um tempo para cultuar, eu louvo o Senhor dentro do banheiro, eu louvo ao Senhor dentro do meu carro, ok, mas você precisa ter entendimento do que você está fazendo, ter entendimento da sua vida cristã, mas as pessoas estão sendo negligentes no ouvir, então tudo se torna de extrema difícil interpretação. Então a Bíblia parece que é um livro inacessível, mas não é. Todo esse mistério ele vai sendo revelado para nós ao longo de séculos e séculos e nós temos acesso a eles. Organizando e entendendo o Espírito Santo sempre vai nos auxiliar. Agora o que diz no versículo 12 ao 14? Diz o seguinte: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus,
E vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. O apóstolo Paulo falava muito isso. Ele ensinava uma, ensinava duas, ensinava três, e como colérico, como somos, né, ele dizia assim, poxa, eu quero avançar no ensino com vocês, mas vocês ainda não sabem o beabá bíblico. Olha, essa exortação não é da professora Ivne, essa exortação é da Bíblia. Essa exortação não é de Paulo, é do Espírito. Então, você acha... Não, eu estou falando o que está escrito, tá? Então a gente diz assim, bebê, se você pegar um neném de 2 meses e der uma picanha pra ele, ele vai morrer. Ele não sabe digerir. É por isso que tem tanta gente que diz assim, teologia mata. Teologia não esfria o crente. Teologia apaga o fogo estranho. Anotem aí, eu ainda vou fazer uma camiseta com essa frase. Eu tenho a minha, mas a gente tem que fazer a nossa. Vamos lá, depois vocês me cobram, hein? E aí, o Senhor, ele vem dizendo, você precisa... O meu povo perece por falta de conhecimento. Você precisa conhecer e avançar em conhecer o Senhor. Mas isso aqui eu sei. Isso aqui é uma doutrina que eu tenho pra mim. Isso aqui eu sei, mas eu não sei explicar. Deus está insatisfeito com você. Deus está insatisfeito com você. O Espírito Santo te cobra agora que você precisa avançar no conhecimento. Não existe pré-requisito para isso. Você tem que ser novo, você tem que ser velho, você tem que ter tal faculdade, você tem que ter um grau de ensino tal, você tem que ter tantos anos de crente. Não existe. O pré-requisito é fé e diligência de coração. Eu já expliquei para vocês o que é diligência. Agora, ele diz assim, olha que riqueza que a Bíblia nos traz. Eu poderia falar mais coisas com vocês, mas vocês ainda são meninos, vocês ainda precisam de alimento ralinho. Vocês não estão prontos para o profundo. E aí, ele diz no versículo 14, mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Então deixa eu interpretar esse versículo do jeito que eu quero. O alimento sólido é para aquele que tem chamado. Não, senhores, não, senhoras. É para aquele que já foi aperfeiçoado em Cristo. É para aquele que já é vitorioso em Cristo. Para aquele que já é nova criatura. Para aquele que é tal como Cristo. Para aquele que busca se aperfeiçoar a cada dia em Cristo. Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Sentidos, olfato, paladar, audição, discernimento de espírito. Conhece, ora, jejua. Conhece, ora, jejua. Seu entendimento vai abrir de tal maneira que você nunca mais será o mesmo. Eu vou deixar vocês com essa última frase. Eu não vou insistir mais não, porque é o Espírito Santo que vai fazer isso. Amém? E nós chegamos ao final do capítulo 5. Não perca a próxima aula, capítulo 6, que nós vamos continuar falando do mesmo assunto. O capítulo 5 está linkado ao capítulo 6, ok? Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula. Curtir, compartilhar, comentar. Deixa aqui para mim o seu feedback, o que você achou dessa aula. Deus abençoe você e a sua casa no nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor? Senhor, nós te agradecemos por essa aula, obrigado pela tua palavra, porque ela é profunda, porque ela é cortante, Deus. Senhor, que essa aula seja uma pequena semente que possa germinar e achar terra fértil em cada coração, para a honra e glória do teu nome. Nós te louvamos, te pedimos paz, graça, saúde, força para continuarmos este curso. Em nome de Jesus. Amém.